Falando sobre honra, eu queria hoje encerrar essa nossa primeira pincelada sobre honra, porque vamos continuar falando, vamos ter outra série sobre esse assunto, porque é muito profundo. Eu queria compartilhar com vocês uma passagem bíblica, e se você tiver a sua Bíblia aí na sua mão, eu queria que você abrisse ela em 2 de Reis, capítulo de número 4, e a partir do versículo de número 8, nós vamos ler, e vamos aprender um pouco mais a respeito do código da honra. A honra é algo que nasceu, faz parte do caráter de Deus, faz parte da personalidade de Deus, faz parte dos princípios que estabelecem o caráter do nosso Pai. Se nós andarmos em honra, nós vamos nos parecer mais com o Senhor. Se nós entendermos esse princípio, nós vamos desfrutar dos frutos que esse princípio traz na nossa vida. Tem muita gente com a vida presa, com a vida amarrada, porque feriu o princípio da honra, porque não entende o princípio da honra. A Bíblia vai dizer que muitas vezes nós temos derrotas porque nós não conseguimos discernir o que as Escrituras falam. Muitas vezes nós erramos porque não conhecemos as Escrituras, não conhecemos a profundidade dela. Achamos às vezes que servir a Deus é um conjunto de aspectos do que eu devo fazer ou não devo fazer, como me comporto ou não me comporto, mas servir a Deus é muito mais do que um conjunto de regras. Não, é na verdade um âmago de princípios de constituição do ser humano, do espírito do ser humano, da alma do ser humano. A religião, ela consegue alcançar a nossa mente, ela é como uma casca que está por fora, mas a palavra de Deus, ela penetra no mais profundo da nossa alma, ela discerne os nossos entendimentos, as nossas motivações, ela vai lá no âmago, ela vai não no que nós estamos fazendo, mas ela vai lá perguntar o porquê que nós estamos fazendo, qual é a nossa motivação de estar fazendo, porque a Bíblia diz que aonde verdadeiramente está o nosso coração, ali estará o nosso Deus. Então a palavra de Deus é essa que vai muito mais profundo do que a casca externa, e o princípio da honra, ele vai muito mais profundo do que nós podemos imaginar, do que bajular alguém, do que dar um presente para alguém, do que fazer uma visita para alguém, porque a honra vai falar o que o nosso coração e o porquê que nós estamos fazendo aquilo. Então vai ser muito importante nós aprendermos a respeito de honra, porque nós erramos por não conhecer a honra, e por não conhecermos a honra, nós deixamos de dar honra quando precisamos dar honra, e isto é algo que traz muito prejuízo para a nossa vida. Agora também nós temos prejuízo na nossa vida quando nós damos honra, quando não deveríamos dar honra. E quando eu devo dar honra e quando eu não devo dar honra? O prejuízo de dar honra quando você não deve dar honra, é tão grande, tão danoso, quanto deixar de dar honra, quando você deveria dar honra. Então é sobre isso que nós vamos ver hoje. 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 8, vai contar uma história conhecida de uma mulher, que presta atenção em um homem de Deus, chamado Eliseu, e ela então é impulsionada pelo Espírito Santo de Deus a fazer algo com respeito a este homem, Eliseu. E agora eu quero que você tenha uma visão, um espectro de um olhar, não só de uma mulher e um profeta, mas eu quero que você tenha um espectro e um olhar de nós como a mulher, eu e você, e Eliseu como o reino de Deus e a sua grandeza. A Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então Eliseu aqui representava o reino de Deus. Amém? Estamos concordados nisso? E eu quero que vocês olhem desta maneira, não ela olhando para um homem, não ela olhando somente para um profeta, mas ela olhando para o reino.
Agora, não tem como nós olharmos para o reino se nós não olharmos aqueles que foram enviados para estabelecer o reino. Eu não posso honrar a Deus a quem eu não vejo, se eu não honro o meu pastor a quem Deus colocou. Que eu vejo. Deus manda homens e mulheres para estabelecer o reino, para pregar o reino, para falar do reino. A Bíblia vai dizer que os anjos desejaram pregar o evangelho, mas não foi dado a eles esta honra, mas sim a mim e a você. Deus levanta homens, Deus levanta as mulheres, e por isso nós devemos honrar. Quando nós íamos começar essa campanha sobre honra, o primeiro título que eu ia falar sobre essa série de mensagens que vem na minha mente é os príncipes da terra, os príncipes de Deus, porque esses homens que vieram aqui, não são da minha denominação, não são da igreja a qual eu faço parte, pastor Pedro Corrá, pastor Ilmar, e outros pastores que vão estar aqui ainda ministrando, mas são príncipes que Deus levantou nessa terra, são homens que devem ser honrados, independente se eu estou na denominação deles ou não, independente se eu estou caminhando junto com eles no sentido denominacional ou não, mas nós estamos caminhando em estabelecer o reino de Deus, e honra a quem? Honra. Amém? Essa mulher então, vamos lá, lendo o texto, capítulo 4, a partir do versículo de número 8. Certo dia Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, que o reteve para comer. Tem uma tradução que fala que o constrangeu para comer. Todas as vezes que passava por lá, então ele entrava para comer. Disse ela ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós, diga, passa sempre. Passa sempre aí por nós. É um santo homem de Deus. Façamos-lhes um pequeno quarto no terraço, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier a nós, ali se recolherá. Certo dia chegou Eliseu, e recolheu-se àquele quarto, e se deitou. Amém. Até aí, até o versículo de número 10, quando ela resolve fazer o quarto. Olhe para mim. Essa história começa aqui, mas não termina aqui. Eu não vou ler toda ela para nós ganharmos tempo. Essa mulher percebe que Eliseu era um homem de Deus, não um homem de Deus, um santo homem de Deus. Porque Deus levanta homens também que não são santos. Pastor, o que o senhor está dizendo? Deus levanta homens que não são santos. Vai lá no Velho Testamento, você vai ver Deus levantando reis para amassar Israel. Deus movia o coração de reis ímpios para trazer justiça sobre Israel. Nem todo homem de Deus é um homem santo de Deus. Às vezes, a Bíblia diz que o Senhor estabelece governo sobre a nossa vida, para trazer sobre nós correção. E aí a gente diz, ai Senhor, é Deus que levantou, é Deus que permitiu, é Deus que levantou para nos corrigir, é Deus que levantou. Mas aí seria um outro estudo mais forte, que a gente deixa para um outro dia. Ela reconhece nele um santo homem de Deus. E ela faz primeiro constrange ele para dar pão para ele, para dar comida para ele vir comer na casa dela.
E agora então ele passa a comer na casa dela todas as vezes que ele passa ali em Sunem, naquela região. E ela ainda não fica satisfeita, ela conversa na sua casa a respeito desse homem, ela conversa com o seu marido, ela tem um assunto com respeito a este ministério, ela tem um assunto com respeito a esse seu marido. E o assunto é que é um homem santo, é um ministério de Deus, e que eles precisam fazer algo a mais. Então ela traz uma proposta. Vamos fazer uma reforma aqui em casa. Vamos construir um quarto a mais. E vamos colocar essa cama, essa cadeira, esta mesa e esse candeeiro, para que quando ele vier, ele possa descansar, porque ele possa repousar ali e ficar mais aqui conosco. E ela faz isto. A história não para aí, porque você vai ver que depois, num segundo momento, essa mulher, então, o profeta estando ali junto com o seu discípulo, Geazi, ele pergunta, o que essa mulher necessita? E aí Geazi diz, ela é rica, né? O texto diz que ela é rica, então ela não precisava de um carro novo, ela não precisava de um iPhone novo, de última geração, ela tinha tudo, mas o que ela precisava? Ela não tinha um filho. E Geazi descobre isso, ela não tem um filho, e aí, então, ele passa até ela, e se sente impulsionado, e diz, olha, Deus te dará um filho daqui a um ano. Ela diz, ei, não brinca comigo, eu não te pedi nada, eu não estou fazendo isso em troca de nada, eu não estou fazendo isso, eu não estou investindo nesse ministério, eu não estou honrando esse ministério para receber algo, eu não estou fazendo isto para fazer uma troca, eu estou fazendo isso por uma outra motivação. Ei, eu não estou te pedindo nada, não brinca comigo. E ele disse, mas assim vai ser. E um ano depois ela dá à luz a um filho. E é interessante porque logo depois, passa um tempo, vem um grande problema, o menino está com o pai, já grande, lá cuidando da terra, quando ele sente uma dor na cabeça, e esse menino tem um mal súbito, e ele morre. E é um grande problema, porque era o único filho dela. E agora então o profeta não estava ali na casa dela, o profeta estava longe, e vem o dia mau. Vocês já ouviram falar do dia mau? A Bíblia diz que veio o dia mau, e o dia mau vem para o justo e para o injusto. Mas como é bom ter saldo positivo no céu. Ela coloca o menino lá em cima, no quarto de cima, e sai atrás do profeta, e alguém pergunta, está tudo bem? Ela diz, está tudo bem, tenho saldo no céu. E ela vai até o profeta e pede que o profeta viesse. Bom, o texto diz que ele vem, manda primeiro o seu servo, e aí ele vem, e ele sobe lá, deita-se sobre o menino, sopra sobre ele, e o menino ressuscita. Mas a história não termina aí. Então ela tem o seu filho agora restituído, e o dia mau, ela conseguiu passar o dia mau, porque houve socorro para ela no dia mau. Agora o profeta então dá uma instrução para ela. Sai daqui, pega as tuas coisas e sai dessa terra, porque vai vir uma seca sobre essa terra. Vai vir fome sobre essa terra. Sai, vai para uma outra terra que você achar que deve ir, mas sai daqui. E ela então ouve aquela instrução e ela sai. Passa 7 anos e seca terrível sobre a terra. Lembre-se daquela passagem em que havia tanta fome em Samaria que se vendia uma cabeça de jumento, esterco de pomba por uma fortuna. Lembre dessa passagem? Em que 2 mulheres cogitavam, e não só cogitavam, mas fizeram isso, em matar os seus próprios filhos e comer por causa da fome. Lembra-se? Foi essa seca que o profeta disse para a mulher, mas a mulher não passou por isso, porque ela tinha saldo, e ela foi avisada com antecedência, e ela saiu. Mas a história não termina aqui. 7 anos depois, acaba a seca na terra e ela volta.
Mas haviam ocupado as suas terras, haviam ocupado a sua casa. Então ela disse: o que eu posso fazer? Eu perdi tudo, tudo bem. Deus me sustentou nesse tempo de seca, me avisou que haveria o dia mau, me sustentou no momento da adversidade, mas agora aquilo que é meu foi tomado. Então ela vai até o rei. E ela bate no rei e ela fica esperando a senha dela para falar com o rei. E exatamente no momento em que a senha dela, que se eu não me lembro, foi a senha do 2872, daquele dia, quando sai lá 2872, para ela entrar, está um menino chamado Geazi, que era profeta de Eliseu, porque o rei havia pedido: olha, me fala um pouquinho mais sobre Eliseu, porque Eliseu foi fantástico, Eliseu fez coisas grandes, o que você lembra assim, que você participou de milagres que ele fez? Eu falei: rei, eu lembro de um milagre de uma mulher, que olha só, que coisa tremenda, ela fez uma reforma na casa dela, ela convidava a gente para comer pão, ela botou lá uma cama, ela botou lá um candeeiro, ela botou uma mesa para a gente, ela botou uma cadeira para o Eliseu. Essa mulher foi fantástica, mas olha que coisa tremenda, ela nunca pediu nada, mas Eliseu disse que queria fazer algo, porque o senhor sabe, né, rei, todas as vezes que a gente fizer algo para Deus, não precisa nem pedir, porque nós nunca vamos conseguir dar mais a Deus do que Ele dá para nós. Ele é abençoador, é a natureza dele, e eu sei, mas me fale mais sobre essa história. Então ele vai dizendo: então, olha só o que aconteceu, ela não tinha filhos, e Eliseu liberou essa palavra, ela ficou assim, como que atônita, porque ela não podia ter filhos, o marido não podia, mas aconteceu, rei, em 1 ano, uma criança nasceu do ventre dela, mesmo nasceu, e esse menino cresceu, esse menino foi uma alegria naquela casa, esse menino, eu mesmo brinquei com eles muitas vezes, fiz um carrinho para ele era uma figura, esse menino. E aí, me fale mais. Mas aí aconteceu quando ele já estava grandinho, ele estava com o pai. Olha só, rei, o que aconteceu, como o diabo é terrível. O diabo tentou roubar a bênção dela. Como? Deu uma dor na cabeça do menino, mas foi muito rápido, não deu nem tempo dos médicos chegarem, ele morreu. O rei: puxa, mas você disse que era uma história boa, calma, não terminou, e ele morreu. E aí, chamaram Eliseu disse assim: vai que é tua, Tafarel, para mim. E eu disse: então agora vou eu. E eu fui lá para ressuscitar. Eu não tenho vergonha de falar para o rei que eu não dei conta. Não deu certo comigo, acho que eu era muito jovem ainda, mas Eliseu ele veio ele mesmo, e ele foi lá, e ele subiu no quarto, só ele, o menino já estava morto, deitado, ele deitou sobre o menino, eu nunca tinha visto aquilo, quando de repente o menino suspirou, ressuscitou, rei. Que incrível que você está me contando, que história, mas onde é que foi isso? Foi aqui perto, isso nem... Foi aqui, ó. Eu lembro aqui a casa dela, está até hoje lá a casa dela e tal. Mas e o que aconteceu? E essa mulher está onde? Então, olha que tremendo. Sabe a seca que teve? Sei. Deus mostrou para ela que ia ter a seca, antes de todo mundo saber. Mesmo. E falou para ela ir para esse lugar, para ela não passar necessidade. E ela foi. Inclusive, até passei lá na casa dela, agora tem um monte de gente lá que não é ela. Tomaram as terras dela. Nossa, tomara que Deus tenha cuidado dessa mulher onde ela está, né? E aí vem a senha 2000, como é que eu esqueci agora o número? A minha memória é curta. Parem só um pouquinho que eu tenho que atender. Já é mais de 2.000 pessoas hoje, mas deixa mais essa. E entra a mulher. Geazi olha. Rei, desculpa, é ela. Como assim? Ela quem? A mulher que eu estava te contando. Ei, mulher, você é uma mulher que aconteceu isso? Sou eu, rei. E esse é meu filho. O que você está fazendo aqui? Voltei. Só que a minha casa está cheia de gente lá que tomou. Eu não posso ir para minhas terras. E o rei olha para ela e diz: é muita coincidência. Você acha que tem coincidência no reino? Jesuscidência. Na hora certa. Quando você honra
você é lembrado até pelo rei. E se o rei não sabe, Deus faz o rei saber a respeito de você. E aí, o rei disse, como isso não parece, é você. E se Deus foi com você assim, eu vou te honrar também. Gente, manda devolver a casa para ela, as terras para ela, e tudo que as terras produziriam nesses 7 anos, junta tudo e entrega para ela em dinheiro. Até hoje, olha que eu tento achar uma aplicação boa, mas igual essa ainda não achei. Com juros de correção monetária. A mulher estava com as terras, com tudo, e com dinheiro acumulado de 7 anos, sem precisar gastar. Por que eu estou contando essa história? Porque ela é uma história de honra. Este é o código da honra. Esse é o caminho da honra. Mas nós temos que aprender algumas coisas, e eu quero pedir a sua paciência, porque nós precisamos aprender, porque o que nós vamos aprender agora vai desatar a nossa vida, o que nós vamos aprender a partir desse ponto agora, vai desatar os nós da nossa vida, vai abrir caminhos que nós não tínhamos, vai abrir portas que estavam fechadas, vai atrair o favor de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus negócios. E aquilo que eu profetizo todo final de culto, onde você colocar as mãos prosperará, vai acontecer. Vai acontecer. Então preste bastante atenção, abra bastante esses olhos seus e os ouvidos para ouvir o que o Senhor vai falar conosco agora. Há um caminho na honra, há uma forma, há um código na honra. E eu quero aprender com você agora. E a primeira coisa que eu preciso aprender é o que é honra e o que é respeito. Há uma diferença entre respeitar alguém e honrar alguém. Respeito eu devo a todos, desde o mais humilde ao mais rico, desde o mais tolo ao mais sábio. Até um tolo precisa ser respeitado. Até um louco precisa ser respeitado. Respeito eu preciso e devo a todas as pessoas, mas honra não. Honra eu não devo a todas as pessoas. E a Bíblia vai me ensinar isto. Lá em Provérbios, capítulo do número 26, versículo de 1 a 8. Olha o que diz a Bíblia, em Provérbios 26, de 1 a 8. Como neve no verão, ou como chuva na cega, assim não convém ao tolo a honra. Como pássaro no seu vaguear e como andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não encontra pouso. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, a vara para as costas do tolo. Não respondas ao tolo segundo a sua estutícia, para que também não te faça semelhante a ele. Responde ao tolo segundo a sua estutícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Os pés corta e o dano bebe, mas manda mensagens pela mão de um tolo. Como as pernas do coxo que pendem são frouxas, assim são os provérbios na boca dos tolos. Como quem ata uma pedra numa funda, assim é aquele que dá honra a um tolo. Quem coloca uma pedra preciosa em uma funda e joga fora, é assim quem honra um tolo. Então a Bíblia diz que nem todas as pessoas precisam ser honradas e devem ser honradas. E muitos dos problemas da nossa vida é quando nós honramos tolos. A quem eu devo respeitar? Ao tolo também?
ao louquinho de todo, o doidinho, babando. Devo respeitar? Uma pessoa saudável, uma pessoa doente, uma pessoa rica, e é um pobre miserável que está mendigando. Merece respeito. Mas nem todos merecem honra. Tem muita gente com a vida amarrada porque está honrando o tolo. Com a vida presa porque está honrando o tolo. Essa mulher nos mostra, em primeiro lugar, a diferença de respeitar e honrar. Porque ela mostra no texto que ela não honrou qualquer um. Ela observou por algum tempo. Vejo que esse homem que passa aqui, percebo que esse homem que sempre passa aqui, é um santo homem de Deus. E o que tem de gente honrando pessoas que conheceu pela primeira vez, só porque falou uma coisa bonita, botou um negócio bacana na internet, não, esse aqui sim é um pastor de verdade, não, esse aqui é um teólogo. Tu conhece a vida dele? Tu conhece a esposa dele? Tu conhece o casamento dele? Tu conhece os filhos dele? Você conhece o legado desse homem? Você conhece os frutos dele ou ele só está na moda? Tem gente honrando pessoas que viram pela primeira vez. Essa mulher é sábia. Esse homem passou uma vez, ela olhou para ele, olhou para os frutos dele, olhou para como Deus se movia, como ele reagia, cada vez que ele via. Aí ela tomou uma decisão. Não, este é um santo homem de Deus. Estão ouvindo o que eu estou falando? Nós estamos numa tendência agora de sucessos instantâneos. Pessoas que aparecem numa velocidade e desaparecem também muito rápido. E nós podemos cair no erro de honrar pessoas que nós não conhecemos, porque são simpáticos, têm carisma, sorri para todo mundo, ama a todos, tem uma palavra diferente que nos agrada, e aí já estamos honrando, sem saber se poderíamos honrar. Ei, homens e mulheres de Deus que estão aqui hoje, a igreja tropeça por honrar, sem poder honrar. Essa mulher percebeu a vida daquele homem. Percebo que esse homem que passa aqui, tenho visto, tenho percebido, é um santo homem de Deus. Quem que nós não podemos honrar? O tolo. E a Bíblia diz também que nós não podemos honrar quem despreza a Deus. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, diz, honrarei os que me honram, desprezarei os que me desprezam. E como que nós vamos honrar quem despreza a Deus? Como que nós vamos honrar a quem Deus despreza? Tem gente querendo ser mais misericordioso que Deus. Coitado do diabo. Acho que Deus foi muito duro com o diabo. O diabo não é um diabão, é um diabinho legal. Ele até me ajuda de vez em quando em alguns desejos da minha carne. Não é bem assim. Deus é muito duro. Deus é muito duro. Eu vou chamar ele para comer lá em casa. Vou ouvir ele. Ninguém nunca ouviu o diabo. Só ouve a versão de Deus.
Deixa eu ouvir a versão do diabo. Tem gente chamando o diabo para dentro de casa porque quer ouvir a versão dele. Honra não é a todos. Respeito até o diabo. Pastor, agora o senhor falou heresia. Até o diabo precisa ser respeitado no que ele é, no que ele pode fazer. Não brinque com o diabo. Um dos princípios de ganhar uma guerra é respeitar os seus inimigos. O arcanjo Miguel, quando pelejava com o diabo pelo corpo de Moisés, disse, não proferiu desonrar, não preferiu desrespeitar o diabo. Antes disse, que o Senhor te repreenda. Então, o diabo precisa ser respeitado como diabo. Porque se eu não respeito os meus inimigos, eu vou ser dominado por eles. Eu tenho que saber o que eles podem me destruir, quais são os poderes que eles têm. E se eu vacilar, o diabo é como um leão que anda ao derredor, procurando uma brecha a quem possa tragar. Não respeita isso para você ver. Não respeita os limites que a Bíblia nos deu, para ver se o diabo não te traga, não te destrói. Se não for ao Senhor, nós já teríamos sido totalmente destruídos. Porque ele veio para matar, roubar e destruir, e nós temos que respeitar isto, mas não honrar. Então eu não posso honrar quem Deus despreza. Eu não posso honrar uma pessoa que está em pecado, que não se conserta, que estabelece uma vida que fere os princípios de Deus. Ah, mas ela é legal, mas deixa eu ouvir a versão dela. Não, eu desprezo quem Deus despreza, respeito. Mas eu não vou adequar a igreja para o seu estilo de vida, desculpa. Não vou adequar a igreja. E o diabo quer que a gente honre a quem Deus despreza. E nós estamos em um tempo, gente, que se os pastores não começarem a honrar, vão começar a ser presos. Porque é isso que o diabo quer. Respeito, sim. Respeito. Respeito as suas decisões, mesmo que seja errado, eu respeito, é sua, eu não posso decidir por você. Respeito se você quer caminhar de cabeça para baixo, respeito se você quer andar pelado na rua, respeito se você quer pintar o traseiro de vermelho e amarelo, e subir num poste, respeito tudo, eu respeito, devo respeitar. Mas eu não posso dar honra a você em cima do poste com um bumbum amarelo. Estão ouvindo, gente? Posso continuar? Honra quem eu não devo honrar. Irmãos que se dizem irmãos e andam fora dos princípios. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11, esse eu preciso ler. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 5. Capítulo 5, versículo 11. 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 11. O apóstolo Paulo aqui, ele vem falando um monte de coisa que estava acontecendo na igreja daquela época, descendo a lenha, quando de repente ele diz assim, deixa eu ver se é isso aqui mesmo. O 10 diz assim, só para nós ver o nível, como é que estava o espírito do apóstolo Paulo. Com isso não quero dizer precipisadamente que com os impuros desse mundo, nem com os avarentos, nem com os roubadores, nem com os idólatras, nesse caso você seria necessário sair do mundo. Ele está dizendo assim, eu estou falando desse povo aqui, mas não estou falando do povo do mundo não, que são avarentos, são idólatras, porque senão vocês tinham que sair do mundo. Mas aí ele veio o versículo 11, mas agora vos escrevo, que não vos associeis com aquele que dizendo irmão, fora devasto, avarento, idólatra,
maldizente, beberrão ou roubador, com os quais ainda nem comais. Ele está dizendo o seguinte: eu não estou falando que vocês têm que andar num mundo perfeito. O mundo está cheio de gente maledicente, fofoqueira, que fala a vida dos outros. O mundo está cheio de gente assim. Eu estou falando dos irmãos, que se dizendo irmãos, fazem tudo isto. E sabe o que a Bíblia diz? Com os quais nem comais. Não senta na mesa com esse tipo de gente. Quando ele está falando, não tenha comunhão com esse tipo de gente. Não dá papo para esse tipo de gente. Não honre, porque mesa fala de honra. Colocarei um banquete diante dos teus inimigos e ungirei a tua cabeça com óleo. Deus está dizendo, eu vou te honrar diante dos teus inimigos, mas eles não vão sentar nessa mesa, é você que vai sentar nessa mesa. Estão aqui comigo? E está cheio de gente indo comer o bolo na irmã, porque ela tem uma fofoca boa. Não, mas a irmã, mas ela diz que é para orar, por isso que eu vou lá. Está cheio de gente falando mal da vida de pastores, comendo bolo e tomando café à tarde, falando mal da vida de outro casal, de um líder de casais, de um líder da escola que cuida das crianças. As meninas ficam a manhã inteira, deixam de ouvir palavras como essa para cuidar da nossa vida, das nossas crianças, mas basta elas errarem isso aqui, ai delas! Queima Deus! Não vou mais na igreja, porque minha filha quis ir no banheiro, ela fez esperar 2 minutos. A gente é rápido para maldizer. A Bíblia diz que esses aí, nem come com eles, não honra eles. Respeite-os, mas não honra. A honra, ela demanda uma habilitação. Eu, para dirigir na Flórida, preciso de algo chamado drive license. Até posso ir contra, mas sem, mas vai dar problema. Eu tenho que me habilitar. Para você fazer uma obra aqui, você tem que se habilitar. Habilitação. Para você receber honra, você precisa se habilitar. E o que me habilita? Os meus frutos. Os frutos é que habilitam um homem ou uma mulher a receber honra ou não. Mas a Bíblia diz, honrai o pai e a mãe. Tem que ter fruto. O infeliz, você é o quê? Você é fruto da onde? Então, só por você ser fruto, já tem que honrar pai e mãe, que já tem fruto, já te colocou no mundo. Já ficou as noites com você chorando, né, Mateus? O Mateus, esses dias, eu estava aqui na igreja, e nós estávamos vendo um negócio aqui na igreja, umas artes que precisavam fazer. Ele parou, levantou, disse, pai, e eu estava sentado, pai, fica em pé. Eu falei, o que foi? Deixa eu te dar um abraço. Aí me abraçou, e fiquei assim, ué, vai pedir dinheiro, né? já estou sabendo que vai precisar de alguma coisa, me abraçou. Aí eu já esperei o segundo momento. Aí ele se abraçou, eu falei, que foi, filho? Ai, pai, eu estou passando umas com o Noah, de ficar de madrugada acordado com ele chorando, pai, obrigado, pai, porque o senhor passou isso comigo. Ai, meu Deus. Então a gente deve honrar pai e mãe, é a primeira mandamento com promessa da Bíblia. Honra o teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a terra. Porque você é o fruto já. E quem que a gente deve honrar? Quem tem frutos. Frutos de justiça. Não estou falando de ter filhos somente, frutos de justiça, frutos de amor, frutos, legado. Olha para a vida dele, vê os frutos dele. Não vê se ele fala bonito, não vê se ele é bonito, não vê se ele é simpático, não vê se ele está na moda, não vê se ele tem 100 mil seguidores, nada disso importa. A Bíblia mostra qual é os
frutos. E eu não estou contra aqui quem tem 200, 500, 600 mil seguidores. Se tem frutos, vamos honrar. Como nós honramos esses homens aqui. Eu não honrei porque eu quero puxar o saco deles. Ai, desculpa, essa palavra não devia falar. Mas sei lá, sei qualquer outra, mas agora que veio essa. Eu não honrei porque eu queria bajulá-los. Corta essa, depois bota bajulados. Eu não honrei porque eu queria bajulá-los. Mas eu honrei porque eles têm frutos. Tem frutos. Podia ser até não pregar bem, podia até confundir Jesus com Genésio aqui na hora de ler, sei lá. Mas tem frutos. Olha para a família, olha para a igreja, olha para os discípulos, olha para as pessoas convertidas, olha para o povo que está saindo do inferno e que está sendo salvo. É esses que eu devo honrar. Honra é uma habilitação. Lá em 1 Timóteo capítulo 5, 22, diz assim: não imponhas precipitadamente as tuas mãos, para que não venha participar dos pecados que não são seus. Quando você honra alguém que não deve ser honrado, os pecados dele você participa. Bah! Como diz lá no sul, que barbaridade. Quando você honra alguém que não merece ser honrado, não se habilitou para ser honrado, os pecados dessa pessoa você avaliza. Quando você coloca alguém no púlpito, que é um promíscuo, que é um mentiroso, que é um vaidoso, você está avalizando os pecados dele, você participa dos pecados dele. Olha o que Timóteo diz: não imponha tuas mãos precipitadamente, não honre precipitadamente, porque senão você vai avalizar a vida e os frutos dessa pessoa. Eclesiastes 10, 7 diz assim, o sábio diz: eu vi príncipes andando a pé, e servos andando a cavalo. Sabe o que é isso? É a inversão dos valores. O tolo sendo honrado e o sábio sendo desprezado. Os príncipes, não está falando sobre condução, está falando sobre posição. Os príncipes andavam a cavalo porque eles tinham se habilitados para aquela posição. Quando nós honramos quem não deve ser honrado, nós estamos invertendo os valores. Gente, nós estamos vivendo a geração da carroça na frente dos bois. Vocês já perceberam? Já perceberam? Eu até tinha uma notícia aqui, que nós vamos dar na quarta-feira, né? Na rede social veio uma notícia de uma colombiana, até vocês acho que viram, que foi processada porque ela defendeu o casamento entre um homem e uma mulher. Viram essa notícia? O que ela fez, pastor? Disse que o casamento entre um homem e uma mulher é uma bênção. A justiça mandou ela tirar essa postagem. Tudo bem, se quer casar com um poste, se quer casar com outro homem, se quer casar... Tudo bem o que o povo quer fazer, vamos respeitar, devem ser respeitados. Mas não poder dizer que pode ser com outro um homem, uma mulher, aí já inverteu, aí é servo andando a pé e príncipe andando a cavalo. É isso que a Bíblia está dizendo. Quando os valores são invertidos, é porque a honra está sendo colocada onde não pode ser colocada, e aonde deveria ser colocado. Digno de honra é o leito sem mácula, o casamento. Já estou indo para o final. Vocês aguentam aí ainda mais um pouquinho? Segura aí, gente. Vai ficar melhor. Eu estou mostrando para vocês, gente, porque tem portas que vão ser abertas, que nós entendermos isto. Dói um pouquinho, mas quando nós temos um Pai que nos ama, Ele nos corrige. Amém? E eu não fui chamado só para passar a mão na cabeça, eu fui chamado para ensinar. E se eu não puder ensinar, vou continuar ensinando. Vamos jeito. O que quiser aprender, aprende.
Essa mulher, ela correu um caminho de honra. O que ela fez primeiro? Deu pão para o profeta. Olha só, ela passou e disse, entra que eu vou, come aqui. Eu sei que está passando o horário, irmão, mas eu preciso falar. Segura um pouquinho, eles vão aguentar. Vou almoçar um pouquinho mais tarde. É 10 minutos. Obrigado por você sempre me ajudar aí. O profeta não bateu na casa dela e disse, me dá pão. Ei, se você me der pão, as coisas vão mudar na sua vida. Ei, se você semear em mim, se você dar dinheiro para o meu ministério, se você suprir o meu ministério, as coisas vão mudar. E eu acho que aí está a oferta de honra. O profeta não pediu para ela, o texto diz que ele não bateu na porta dela. Ele disse, ei, tem pão velho aí, ei, tem pão aí, ei, tem comida aí. Não! Ela olhou para a vida daquele homem e o constrangeu a comer pão. Alguns homens e mulheres, muitas vezes até bem intencionados, dizem para mim, pastor José, o senhor quer fazer a construção lá na igreja, o senhor está cheio de sonhos, cheio de projetos, isso demanda dinheiro, por que o senhor não faz aí uma campanha, por que o senhor não faz um desafio financeiro, por que o senhor não faz isso para o povo participar? Eu não sou contra isso, gente, não sou, eu creio na lei da semeadura, eu creio que tudo que nós semeamos, nós colhemos, eu vivo isso na minha vida. Mas eu acredito que a verdadeira oferta não é aquela que é pedida para você, é aquela que você quer dar. E tem que quase que constranger para a pessoa receber. Ela olhou o ministério e disse, esse ministério eu quero participar. Esse ministério eu quero contribuir. Essa expansão eu quero fazer parte. Eu não posso perder essa oportunidade. Vem cá, come pão aqui. Eu quero sustentar esse ministério. Ela quase que constrangeu. Vocês estão comigo aqui? Deus nos constrange, Deus fala conosco o que nós devemos fazer. Só que nós temos que estar atenta, e ela estava atenta. Então a honra do pão que ela deu ainda foi maior, porque não foi o profeta que pediu, mas ela se lançou em fazer. E o profeta disse, não, eu não te pedi pão, eu não estou, não, você tem certeza? Não, você não vai passar daqui, se você vai comer aqui, eu fiz aqui um arrozinho, eu fiz aqui um frango ensopado, eu fiz aqui um cozido, não, você vai vir aqui, eu estou vendo que você precisa comer, você está fraquinho, eu estou vendo que você passa o dia inteiro sem comer, não, você vai, olha, toda vez que você vier aqui na cidade, você vai comer aqui em casa, para você se sustentar, eu quero sustentar o teu ministério nessa cidade, eu quero fazer parte disto, mas o profeta entendeu que foi Deus que estava levantando ela. As ofertas de maior honra são aquelas que não nos são pedidas, mas nós queremos, porque o ministério que eu honro, a unção que eu honro é a unção que cresce na minha vida. Segunda coisa, que foi um caminho de honra para ela, e já estou indo para o final aqui. Ela testemunhava a respeito daquele ministério no íntimo da sua casa, deitado com o seu marido, na sua cama, sentado na mesa. O que ela falava? Olha, eu tenho prestado atenção que essa igreja que nós estamos indo é de Deus. Eu tenho prestado atenção que a nossa vida tem melhorado desde que a gente começou a frequentar aquele lugar. Eu tenho prestado atenção que as pessoas ali, claro, elas não são perfeitas, mas elas amam verdadeiramente ao Senhor. São santos homens de Deus. Eu tenho prestado atenção nesse homem, que ele é um santo homem de Deus. Qual era a conversa que a mulher levava para dentro da sua casa? Ai, eu não aguento mais. Tu acredita que o pastor não me cumprimentou? Você acredita que a pastora nem veio falar comigo? Ah, não, você sabe que, olha, está assim de igreja aí, vamos procurar uma outra. Olha, eu vou te falar uma coisa, lá é legal, mas só tem gente de nariz empinado. Tem gente que leva esse tipo de conversa para dentro de casa. Aqui dentro, pastor, glória a Deus, é bom estar aqui, maravilha, entra no carro e diz, ai, que culto longo. Bem que a pastora tentou encurtar. Deus estava usando ela e o pastor nem percebeu. Qual é a conversa que você fala com seu marido longe daqui? Qual é a conversa que você coloca na mesa da sua casa longe daqui? Vai, Tiago, vai com tudo.
Vai com tudo que hoje eu estou inspirado. Qual é a conversa? Honra não está aqui. Honra está no que você fala, do que Deus está fazendo aqui, longe daqui. Esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, disse o Senhor, com respeito àquelas pessoas. Vem aqui, sorri para mim e tudo, mas seu coração está longe. A honra, ela se manifesta quando o honrado também não está presente. O caminho de honra dela promoveu reformas na casa dela. Quer ver um pastor honrado? É quando a sua vida é reformada. Aquele cara chegou, mentia, era violento, bebia, enganava todos. Deus restaurou a vida dele. Hoje não bebe mais, ama sua esposa, tem um testemunho. Ele promoveu reformas. Sabe quem é honrado? O teu pastor. Eu me sinto honrado quando eu vejo você buscando reformas na sua vida. Quer ver a tristeza de um pastor? É passar um ano inteiro pregando aqui e ninguém muda. Ninguém quer reformar nada. Ninguém quer melhorar. Entra por aqui, sai por aqui. O que eu estou fazendo aqui? Quer honrar? Muda. Quer honrar Deus? Promove reformas. Quer honrar o lugar onde Deus te plantou? Promove reformas. Vê o que tem que construir, vê o que tem que destruir, vê a base que tem que fazer. Promove reformas. Ela promoveu reformas. O caminho de honra dela. Trouxe o homem para comer pão. O testemunho longe da presença daquele homem honrava ele. Promoveu reformas na sua vida. E fez ali uma cama, uma mesa, uma candeeira. E como que ela honrou aquele ministério? Primeiro colocando uma cadeira naquele quarto. E cadeira fala sobre autoridade. Você não pode falar que você honra o lugar que você está, se você não respeita a autoridade que Deus colocou sobre a pessoa que está na sua vida. A segunda coisa que ele coloca ali, ele fala sobre mesa. E mesa é lugar de comunhão e compartilhar o pão. Você não pode dizer que você honra aqui se você não quer ter comunhão com esse lugar. Se você não recebe o compartilhar do pão desse lugar, se você não honra os ensinamentos que você recebe aqui. Todos são atitudes de honra. Todas são atitudes de honra. O que tinha sobre a mesa? Tinha um candeeiro. E o candeeiro fala de luz, fala de revelação. Se você não tem a visão e a revelação que Deus tem te dado para esse ministério, você não está honrando esse lugar. Você está só participando, esquentando uma cadeira e passando um domingo diferente. Mas você precisa ver o que Deus tem nos mostrado, você precisa compartilhar das revelações que Deus tem nos dado. Se você não honra as revelações que Deus dá para o seu pastor, para o seu líder, você não honra ele. Jesus, você é muito legal, mas esse negócio de ser filho de Deus é demais para mim, estou indo embora. E muitos foram embora, porque falaram, é muito duro esse discurso dele, essa revelação dele é muito forte. Até aqui tudo bem, vamos ajudar os pobres, vamos fazer milagres, vamos, maravilha! Agora você é o filho de Deus, para com isso, aí forçou a amizade. E a Bíblia diz que muitos foram. E os discípulos disseram, olha, tinha uma galera grande na igreja, mas foi muita gente embora. E ele disse, vocês querem ir também? Podem ir. Porque se vocês não reconhecerem e respeitarem a revelação que o Pai tem me dado, vocês não podem caminhar comigo. E eles disseram, para onde nós vamos? Onde nós vamos? Se só tu tens palavra de vida eterna. É dura essas revelações, é difícil andar com um homem de visão. É mais fácil andar com uma pessoa com a revelação pequenininha que não dá trabalho para a gente. Vamos lá, vamos na igreja, volta, toma Santa Ceia, vamos conduzir. E por último, cama, que fala de descanso. Tem gente que acha que pastor é empregado da igreja. Tem que me visitar. Não me ligou. Não fez isso, não fez aquilo. Está aqui, ó. Que empregado.
Imagina o pastor tendo que ligar para uma igreja de 300, 400 membros. Ele é um telefonista. Então, fosse oferecer como é que chama esse pessoal que fica ligando o dia inteiro? Telemarketing? O que o seu pastor está fazendo? Está orando? Não, está ligando. O que ele está fazendo? Preparando a palavra? Não, ligando. Porque Deus o livre se ele não ligar para todo mundo, pelo menos uma vez a cada 2 semanas. Deus o livre, o pastor nunca veio aqui em casa, meu irmão, se eu for comer frango, em todo lugar que eu for, a minha dieta vai abaixo. Vocês viram, estou tentando, né? Me esforçando. Mas tem gente que acha que, meu irmão, fala, eu reconheço que a tua obra é forte, mas você também precisa de descanso. E eu te honro. Vou falar para vocês aqui. A gente queria honrar os pastores que vieram aqui. A gente não fala, né, o que a mão direita faz, mas vamos pular essa. A gente queria honrar os pastores que vieram aqui. Pastor Joey, pastor Rodrigo. A gente pensou, o que a gente vai dar uma oferta para eles? Quando vem um pastor de fora, a gente dá uma oferta, tem dólar, né? Porque sabe como é que é quem mora no Brasil? Vai lá na Dollar Tree e faz a festa, né? Leva presentinho para todo mundo, é legal. Mas os pastores moram aqui, eles vivem aqui, como é que a gente vai honrar eles? Aí nós tivemos uma ideia. Nós compramos uma diária no hotel.com de um valor bacana, que eles pudessem escolher qual hotel que eles quisessem e quando eles quisessem. E compramos aqueles cartões com um valor bem bacana para eles irem num restaurante bem bacana. E dissemos, isso aqui, você vai tirar um dia com a sua esposa e vai namorar. Vai para um hotel, vai num restaurante legal, faz um date. Porque eu sei como é que é pastor. Se a gente desse esse valor em dinheiro para eles, eles iam lá pagar metade da luz e tal, ajudar um outro que está precisando de uma cesta básica e tal. E não queriam. Agora eles não têm como gastar diferente. O que a gente promoveu para eles? Descanso. Ela caminhou esse caminho da honra. E as consequências do caminho da honra? Recebeu o que ela não pediu, mas o que ela mais necessitava. Quando você honra, Deus procura o que você mais deseja. Ele manda fazer uma pesquisa sobre a sua vida. Qual é o maior desejo do coração dessa mulher? Qual é o maior desejo do coração desse homem? Vou fazer por ele. Mas ele não pediu, mas eu vou fazer por ele, porque eu honro quem me honra. E deu a ela um filho. Qual é o resultado, o fruto dessa honra, pastor? O dia mau veio, como vem sobre o homem fiel e não infiel. E quando o dia mau veio, tinha resposta para ela. O menino morreu, mas como ela tinha caminhado o caminho da honra, o profeta estava disponível para ela, para levantar ele da morte. E qual é o resultado da honra e o fruto da honra? O fruto da honra é que ela recebeu instrução antes de todo mundo. Ei, vou falar para você, está vindo uma seca terrível aí, pega as tuas coisas e vai, sai daqui, vai para um lugar, fica 7 anos lá, depois volta. Está lá no capítulo 8, versículo 1, lê lá depois. O profeta disse, ela diz para o rei, o profeta me avisou que era para mim sair. Quer instrução de Deus de como vencer nessa terra? Honra a Deus, Ele vai te dar instruções que ninguém sabe, Ele vai te mostrar caminhos que ninguém sabe, Ele vai mostrar para você coisas que vai fazer você se sustentar aqui. E o que mais, pastor? Não para por aí. Quando ela volta, aquela que caminhou o caminho da honra, que descobriu o código da honra, foi lembrada até para o rei, foi colocada na presença dos grandes da terra. Quem era aquela mulher? Quem era ela? Não sei se era de família, não sei, não interessa, mas essa mulher chegou nos átrios do rei, o nome dela foi citado adiante. Imagina alguém dizendo, olha, tem um imigrante aí, que veio, ele está morando lá na Flórida, chegando lá para o Biden, chegando para o Trump, quando estava, para o presidente dos Estados Unidos, olha, tem assim, você tem que ver o que ele está fazendo, você tem que ver o zelo que ele tem, você tem que ver o que Deus faz. Vem cá, mas ele já tem documento? Não tem. Não, chama ele aqui, chama ele aqui, que eu quero fazer alguma coisa por esse imigrante.
É mais ou menos assim, o nosso nome foi citado lá na Casa Branca. É alguém falando de nós. Era mais ou menos isso, era alguém falando de nós. Quando que essa mulher chegaria lá? Mas a honra fez com que o nome dela fosse citado diante dos grandes, e o favor dos grandes alcançasse a vida dela. Quando nós honramos, nós vamos ter o favor do rei. Queria que você ficasse em pé.